Mas o corintiano está anestesiado. Esse fim de ano, todos esses jogos aí na memória do torcedor corintiano serão o mesmo. Derrota para o Grêmio fora, depois que escapou daquele jeito, naquele jogo contra o Vasco, todos os jogos se tornaram iguais. Então, correu-se até o risco do conformismo nessa depressão. Não pode haver isso. Tem que haver um chacoalhão. E eu ainda quero ver que mágica, porque de algum lugar vai ter que sair dinheiro para a contratação. A situação financeira do Corinthians não é uma situação que te permita sonhar com um esquadrão, com grandes reforços. Então vai ser mais uma solução paliativa, que de resto é o que o Andrés fez em todas as administrações dele, né? Da mão para a boca e depois a gente vê. Eu não sei qual vai ser a parceria da vez, se é com o empresário, se é com antigos patrocinadores do clube, alguns de triste memória, que talvez sejam resgatados. Alguma coisa se prometeu para o Carille. Senão ele não faria a escolha pelo Corinthians, né? E a gente vai falar muito disso aqui, mas eu acho que já vale pontuar esse teatrinho que foi feito hoje em relação à saída do Jair e a chegada do Carille. Isso, hein? Constrangedor para a instituição. Para a instituição. É constrangedor para o Jair também, que eu sei que até a muda, vai pedir as contas, evidentemente, não vai sair andando, mas é constrangedor. Mas para o Jair, ele segura dele, ele é uma pessoa física, uma pessoa jurídica centenária, como é o Corinthians, como são os grandes clubes brasileiros, não podem apresentar publicamente esse papel de hoje, né? Então as coisas nesse sentido começaram muito mal. E o São Paulo, infelizmente eu acho que o São Paulo cutucou onde não devia. Se tivesse ficado com a Aguirre até o fim, pelo menos tinha uma perspectiva em cima de um trabalho que foi construído. Agora nem isso. Pois é. Então, é mais desanimador para quem? São Paulo ou Corinthians? Eu acho que a perspectiva para o Corinthians é pior. É pior porque o time do Corinthians é pior. O elenco do Corinthians é pior. A não ser que haja essa grande guinada aí. Mas nesse momento, o São Paulo pelo menos tem um time. Será? Nossa Senhora, não enxergo. Em relação ao Corinthians, tem. Eu também enxergo. Tem um time para botar em campo, tem um time para jogar. O time do Aguirre, o time do Jardine, ninguém sabe qual é. É um monte de moleque que nem... Mas tem os ingredientes ali. Ingredientes? Pode fazer alguma coisinha melhor. Eu não vejo assim, não. Você tem essa visão apocalíptica do São Paulo, Mauro? Não. Eu acho que o São Paulo, pelo menos, tem ali condições de... A questão é o Jardine. Não sei se ele tem capacidade hoje, né, para... Nesse momento da carreira, né, para construir um time. Esses jovens técnicos, eles não são os caras adequados para assumir um time numa dificuldade, num momento como esse. Por quê? Porque a imagem simbólica, a gente destacou muito isso aqui no Linha, foi na partida contra o Sport, a saída do Nenê, e abraçado pelo técnico, né? O Nenê, ele praticamente jogou no lixo a classificação do São Paulo na fase de grupos e devolveu ao Grêmio a oportunidade de ir em vantagem, confirmá-la com a vitória de hoje sobre o Corinthians. Era bater aquele pênalti, seriam mais 2 pontos, e o São Paulo teria hoje, se vencesse hoje, né? Claro, teria que vencer hoje, mas dependeria só de si. Se bem que eu não sei, do jeito que o São Paulo jogou, se ia vencer. Mas seria outra situação, você entrar em campo precisando só do seu resultado, é diferente de você entrar em campo precisando do seu resultado, sabendo que o seu adversário indireto, o Grêmio, está vencendo o jogo. E de cara já fez 1-0. E o Corinthians é um time que você vai empatar o jogo. Isso tem um impacto, eu imagino. Mas, enfim, de qualquer maneira, não alivia a patética da exibição do São Paulo. Agora, sobre o Corinthians, você estava aqui pensando, né? A gente está muito acostumado no futebol brasileiro, essa situação de vai montar um time, sabe-se lá como. Porque todos os clubes já fizeram isso. Montar time sem dinheiro, dá um jeito, pega emprestado. Tem aquela expressão muito boa, engenharia financeira, né? A outra muito boa também é a compra que a torcida paga. Tem várias dessas aí, bordões aí que atravessaram décadas e geralmente esses bordões levaram para o buraco, porque assim se constrói uma grande dívida. E todos os clubes brasileiros têm dívidas, algumas são muito grandes, a do Corinthians é maior porque tem um estádio. Você olha o balanço, como o estádio entra separado, não parece. Junta tudo ali numa salada, você vai ter uma dívida absurda, que não dá nem para medir o tamanho, porque o estádio é uma grande âncora hoje no Corinthians. Ele é um alavancador técnico, digamos assim, porque o time é forte lá dentro, né? Mas ele é uma âncora, porque ele amarra tudo. Não consegue pagar o estádio, não consegue ter time, sem time diminui a arrecadação,
tudo fica comprometido por conta de uma aventura que foi esse estádio, da maneira como foi feito. Poderiam ter feito o estádio sem ser de Copa do Mundo, poderiam ter feito o estádio do Peñarol, que custou muito menos e está lá. Em Montevidéu, lá, mais simples. Aí fizeram palácio de mármore, essas coisas todas, né, para Dona FIFA aparecer aqui em São Paulo na abertura da Copa. O estádio da abertura da Copa é mais complexo do que o da decisão no que se refere a chefes de Estado, personalidades, são os convidados da FIFA. O Corinthians se meteu nessa enrascada, não sei para quê. Ele falou, olha, eu quero fazer agora... Não, a abertura aqui não, faz onde quiser, menos aqui. Porque é óbvio que isso encareceria. Então, essa aventura, em nome da vaidade, envolvimentos políticos, né, CBFianos também à época, isso virou uma âncora para o Corinthians. Então, você tem a dívida, você tem o Profut, que entra agora, que é o programa de renegociação das dívidas com o governo federal, que agora entra na fase da fiscalização e punição. Falei já aqui algumas vezes sobre o Vasco. O Vasco teve há pouco mais de uma semana uma reunião do Conselho Deliberativo, onde foi definido que o clube vai, a toca de caixa, adaptar o estatuto, que até hoje não o fizeram, né, às exigências do Profut. Senão você pode perder o Profut. Perder o Profut é o seguinte, você tem uma dívida enorme, aí você pega essa dívida e renegocia com o seu credor, que é o governo federal. Paga a perder de vista, mas você tem que fazer o seguinte, você tem que andar na linha, tem que usar só essa caneta, esse papel, só pode vestir essa camisa de Tirone, não pode mudar, você tem que andar na linha. Se você não andar na linha e levarem a sério, né? Aí tem a APFUT, que é a espécie de agência reguladora, você pode perder esse benefício. Então você vai ser cobrado de toda a sua dívida instantaneamente. É uma roubada. Aí perde aquelas certidões todas para conseguir patrocínio, não sei o que e tal. É uma roubada. Então o Corinthians tem que andar na linha do Profut, que ele entrou no Profut. Então tem um estádio, que já citei, patrocínio. O Corinthians passou a temporada inteira sem patrocínio master. Mas a Caixa Econômica se comenta que pode não continuar patrocinando com a mudança de governo. Há um forte comentário de que a Caixa pode diminuir ou sair de cena. É ela que patrocina vários e vários clubes do Brasil. Não se sabe ainda, vamos aguardar, mas está se aproximando. O novo presidente vai assumir em janeiro. O dinheiro da TV mudou a distribuição. Agora não tem a cota fixa, você tem 40% divididos em partes iguais e 30% por pay-per-view, venda de pacotes, audiência, Diaba 4 e a outra parte técnica. Então o dinheiro da televisão, que vai variar de acordo com a sua audiência, a venda de pacotes, só vamos ter esse número lá na frente. E o mesmo vale para a colocação no campeonato. O Corinthians chegando em 13º ganharia muito menos do que, por exemplo, o São Paulo em 5º. Mas quando o campeonato começou, não sabíamos que o Corinthians seria 13º e o São Paulo seria o 5º. Então esse dinheiro você não pode contar mais. Até para você pedir antecipação, pede antecipação de quê? Você não sabe quanto você tem a receber. Esse é um complicador tremendo para os clubes que não têm um fluxo de caixa organizado. Porque você vai ter dificuldade para antecipar a receita. E quem cai para a Série B agora não mantém mais aquela cota de Série A. Tem clube caindo para ganhar 7 milhões por ano. O Fluminense, se fosse rebaixado, ia receber cerca de 7 milhões ano que vem. Então, eu não consigo encontrar a saída. A única saída que eu vejo é o que o Celso levantou aqui. Algum empresário, esses velhos parceiros, o que significa o quê? Pegar um clube que já tem um problema sério financeiro e um estádio que não consegue pagar, entrega o futebol nas mãos de terceiriza. E aí vê o que acontece. Você passa a não ser... Essa história nós conhecemos. Sabemos onde foi parar. Foi parar na 2ª divisão, numa delas. Então, é uma situação bem delicada. Agora, o presidente do Corinthians, ele tem um domínio muito grande sobre boa parte da mídia, daquelas entrevistas, muitas vezes não responde o que ele é perguntado, aí dá uma engrossada e tal, papapá, e vai levando, como diz o outro presidente, vamos levando, vai levando, e a coisa vai. Mas a realidade é essa. Esse ano o Corinthians teve um time muito fraco porque não tem condição de ter outro. Não tem como, não há dinheiro, não tem crédito, não tem dinheiro, não tem perspectiva de alavancar faturamento e tem que pagar o estádio que não consegue pagar. Como é que você sai dessa enrascada? Como é que faz? Qual a mágica? Se você apareceu, mecenas. Cadê esse mecenas? Tem que procurar esse cara que vai chegar ali e vai colocar um aporte de muita grana para mudar esse cenário. Fora isso, a não ser uma engenharia financeira fenomenal, esse engenheiro deve estar escondido em algum lugar do espaço, para mudar esse negócio. Então, é um cenário muito aterrador. O São Paulo, pelo menos, não está nesse buraco financeiro. O estado de São Paulo é dele, está pago, está quitado. É mais antigo, não é arena, que bom, mas é dele. Ele não tem que pagar estádio, ele teve capacidade de investimento maior, agora fez muitas pataquadas na gestão do futebol. Esse é o problema. Se não cometesse tantas bobagens, capitaneadas por seu presidente, que é péssimo também no que se refere ao futebol, as coisas caminhariam numa outra direção. Mas o São Paulo, acho que pelo menos ele tem, eu concordo com o César, tem os ingredientes ali, não só de jogadores, mas as condições de viabilizar a montagem de uma equipe digna. O Corinthians, eu não consigo enxergar de onde vai sair isso aqui, como é que vai resolver esse pepino? Entendeu? A não ser que tem um Paulo Nobre corintiano aí que a gente não conhece, né? Que vai aparecer lá e fazer o que vai no Palmeiras.
O cara põe lá uma grana pesada para pagar, perder de vista, você saneia qualquer clube. Ou uma qualquer aventura empresa. como aquela com o Kia e MSI. Aí é o perigo, né? Esse é o Você medo. paga um preço A alto. montanha-russa daquelas de madeira, sem manutenção. É o diagnóstico do Mauro em relação ao Corinthians. Eu acho que esse contraste. Imagine que o palmeirense hoje, celebrando o título, depois a gente vai entrar nos detalhes, como você falou no início, vislumbra os rivais, a distância que o Palmeiras está adquirindo dos rivais nesse Já foi enorme nesse campeonato. curto período. Não, então em pontos e em perspectiva. Sim, perspectiva então. Né? 36 pontos a mais que o Corinthians, 30 a mais que o Santos e 17 a mais que o São Paulo. Então, assim, a perspectiva de dificuldade para montar um time digno do Corinthians para o ano que vem, o Palmeiras, além de ter um ótimo time, já vai reforçar o seu time e tudo mais. E eu acho... Jogadores que jogariam fácil nesses clubes, ó. Rafael Veiga voltando, Zé Rafael contratado, Arthur contratado, Os Eric dois. voltando. Tudo titular hoje. Voltando esse time. Voltando.